um microcosmos, né? E devemos nos alegrar de Deus ter nos criado como homem, né? É tão bom. Mas por cima disso ainda vai dar mais. Vai dar os dons sobrenaturais. Fora os dons preternaturais, agora vem os sobrenaturais. Esses eram preternaturais. Esses eram acima da natureza. Acima da natureza. Os sobrenaturais são dons que já procedem de Deus, que tocam na natureza divina. Então, a graça santificante. Nossa Senhora. Adão foi criado já em graça. O boneco lá de barro lá, quando recebeu o Espírito, já recebeu a participação na vida de Deus. Não precisava de batismo. Não precisava de batismo. No sobre já estava o batismo ali, né? Não. Estava ali a vida de Deus já presente nele. Ele já foi... Muito bonito, hein? Naquele momento, ele já se tornou um templo da Santíssima Trindade. No momento da criação. Da criação. Foi soprado o Espírito nele, templo da Santíssima Trindade. Graça santificante nele. Depois, infusão das virtudes teologais. Fé, esperança, caridade, tudo infundido nele. Naquele momento, ele não tinha dúvida. Tudo era dentro da natureza humana, estado de prova, mas era claríssimo para ele do ponto de vista sobrenatural. Claro. Os dons do Espírito Santo. Nossa. A gente pede tanto para o conselho, prudência, sabedoria, entendimento. Esses dons todos, tudo dado para ele naquele momento. Isso é impressionante, hein? Não é? Incrível. Tudo quando Deus soprou a vida. Ali, naquele momento. Mas que ele recebeu, hein? Que sopro, hein? Ele vai pecar. Aí começou o desastre todo, não é mesmo? Nossa. Perdeu tudo isto. Perdeu tudo. Ficou desordem. O que ficou, padre? O que restou? O que restou? Dons naturais, preternaturais, sobrenaturais. Agora que pecou, né? Nossa. Ficou a natureza. São Tomás mesmo mostra isso. Ficou a natureza. Mas mesmo essa natureza afetada, porque ele começou a sentir desordens nele. Então, está com desejo de fazer algo, aí vem a preguiça. A sensibilidade diz o contrário. Não, agora não. Depois, ele precisa fazer um esforço para tudo agora. Antes não precisava, era tudo fácil. Ele sente dor, agora vai se machuca trabalhando? Se machuca. E vai ganhar o pão, né? Com o sol do seu rosto agora, né? Exatamente. Eva também vai ter as consequências todas do pecado. Desastre todo. Toda hora nos pede orações para que o parto corra direito. E hoje em dia, apesar de todas as máquinas, tudo, tem casos de senhoras que correm risco de vida, é coisa grave. Mas é consequência. Consequência. Nossa. Mas a gente vê, Deus não abandona o homem. Deus amou aquela criatura que ele criou, que soprou o espírito vivificante dele, que infundiu a graça dele e tudo. Deus vai fazer maravilhas para levar esse homem a cumprir o plano que ele tinha em vista. O plano primeiro. E a gente precisa também ter isso em mente, porque daquele homem ia sair, Deus já via tudo, na onisciência dele, ia sair quem? O Verbo encarnado. A criatura perfeita do universo unida à natureza divina. Pessoa divina, duas naturezas. Nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo já feito em função daquela maravilha. Tudo em função feita de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ver isso agora. Esses dons todos, toda essa maravilha, São Paulo mesmo vai comentar isto. Com o pecado, e aqui nós já entramos, Padre Ricardo, já só dizia, mas nem tudo correu assim maravilhosamente bem. Não, teve muita luta no caminho. Do dogma, né? Apareceu um tal Pelágio, um herege aí, entende? Pelágio, na época de Santo Agostinho. Santo Agostinho, entende? E ele vai começar a dizer que não, o pecado de Adão foi exclusivo dele. Foi um mau exemplo que ele deu para a humanidade. Mas não afetou os homens todos, não. Entende? Nossa. E Santo Agostinho vai brigar com ele. Vai mostrar, não, isso aqui é todos os homens afetados. Olha o que diz São Paulo. São Paulo vai dizer, por um só homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte. E assim a morte passou a todos os homens, pois nele todos pecaram. Pronto, São Paulo. Aí. São Paulo, já deixa ali. O apóstolo. Ou seja, esse pecado foi um pecado que teve consequências universais. Universais. Abarcou o gênero humano inteiro. Pecado original, pecado que está na raiz da humanidade. Porque Adão era o primeiro, o pai da humanidade. Então, afetou a todos. E por isso mesmo, o Redentor, ele é universal também. Ele vai redimir a todo o gênero humano. Leu São João Evangelista, São João Batista apontando para os seus discípulos. Eis o Cordeiro de Deus, ele é aquele que tira o pecado do mundo.
Perfeito. A gente celebra isso todo dia, Todo né, dia, Padre? todo dia. É uma Todo graça dia. muito grande, né? Isso. Então, ele redimiu o pecado. Claro, todos os pecados estão nesse pecado. Os outros pecados são consequência desse primeiro pecado, pecado original. Que destruiu toda essa maravilha. Toda essa maravilha. E nosso Senhor vai resgatar. Vai resgatar tudo. Isso. Ele vai resgatar e nós vemos que vai sair uma maravilha ainda maior que ele vai fazer. E aqui nós vamos entrando propriamente naquilo que diz respeito à Imaculada Conceição. O que é a Imaculada Conceição? No que consiste O o que é que Imaculado? consiste? É a isenção de qualquer mancha desse pecado primeiro. Que Adão fez. Que A Adão isenção completa. Completa. Ela está fora disto. Então, nesses primeiros tempos, todos haviam assim. A Puríssima, a Santa, a Inocente, aquela, Íntegra. a Íntegra, a Imaculada. Que interessante. Sim, isto vai indo. E vão começar, aos poucos, o quê? A devoção à Imaculada Conceição vai se espalhar. Se os padres da igreja já comentavam isto, Exato. é Claro. normal. É normal. Sim, a nova Eva, como A dizia São nova Justino. Eva, Né? claro. Muito interessante. Mas tem no fundo do pecado, nós demos claro como a gravidade que foi o pecado. Né? E ela está isenta disso. E se tinha noção que era mesmo. Aí o Espírito Santo foi trabalhando para colocar em evidência isso. Né? E a gente vê que o Espírito Santo vai respeitar ele que criou, Deus que criou o homem e que nos deu essa natureza assim muito, está sujeita ao espaço e ao tempo. O nosso modo de progredir é lento. O Espírito Santo vai respeitar o homem na sua lentidão. Claro. E a humanidade na sua lentidão também. Mas vai revelando aos poucos as maravilhas que ele fez. Sim. É o que vai se dar com Nossa Senhora aqui. Então, tem os primeiros séculos, tudo vai correndo bem. Depois já começam até mesmo celebrações da Imaculada Conceição. Vai começar primeiro lá no Oriente, evidentemente no Meio Oriente ali. Na mesa ali a igreja Sim. deitou suas primeiras raízes. Então já no século VIII vão celebrar a festa da Imaculada Conceição e no dia 8 de dezembro. No dia 8 de dezembro. 8 de dezembro. Olha que interessante, irmão. Século VIII. Oitavo. Século VIII, nossa. Depois vai saltar no século IX. Isso hoje em dia temos documentos. A Irlanda. Na Irlanda já no século IX. Emocionante, irmão. Quer dizer, depois passa para a Inglaterra já a seguir. E da Inglaterra, veja, lá na Inglaterra... Festa da Imaculada Conceição. Festa da Imaculada Conceição. Celebração mesmo da festa da Imaculada Conceição. Irlanda, Inglaterra, passa para Espanha, França, Alemanha e vai espalhando pela Europa inteira, pela cristandade inteira. Então são celebrações e aí já entra o outro aspecto, que é um outro princípio muito caro à igreja. Lex orandi, lex credendi. Aquilo que se transforma em um culto, em uma oração a Deus, se transforma também num artigo de fé. Então, a igreja começa a rezar, o povo fiel, movido pelo Espírito Santo, está celebrando já a Imaculada Conceição, já em ofícios, em missas, já localmente, mas foi espalhando. Evidente que isso aqui tem que ter uma ação do Espírito Claro, Santo. senão não iria. Sim. Se não se consegue dizer nem o nome de São Paulo, né? Não consegue dizer uma reflexão, um pensamento do nome de Jesus sem a graça. Imagina louvar Nossa Senhora como Imaculada Conceição, esse título, né? sem ter um dogma, mas que se tem certo que é, né? Tem que ser, tem Que que bonito. entrar a ação do Espírito Santo. E vai rezando, vai aumentando a fé. Curioso isso, né? A oração vai caminhando junto, o louvor a ela, junto com aquilo que já estavam acreditando. É o Espírito Santo soprando atrás. E traz mais graças, aquilo, as pessoas começam a sentir os efeitos, começam as manifestações, digamos, as intervenções de Nossa Senhora enquanto Imaculada, a nível do povo comum, mas isso vai consolidando ainda mais essa fé e mostrando que de fato há uma ação do Espírito Santo que quer revelar algo novo a respeito de Nossa Senhora. Mas revelar aqui é deixar claro, deixar assentado, deixar alicerçado para o futuro, não é mesmo? Para os séculos futuros.
É a doutrina que a igreja vai tomar e vai deixar evidente que tem um fundo de revelação e que todos os fiéis devem crer. Mas vai levar tempo. Vai levar tempo. Então, nós vamos tomar, por exemplo... O dogma, desculpe, padre, pelo dogma, então, já está trabalhado, mas ainda não é obrigado a crer, né? Não. Mas quando se torna dogma, isso o católico tem a obrigação, depois desse estudo, o Espírito Santo está soprando agora, quando declarar, obrigado a crer. Mas ainda está havendo um movimento, culto, e a igreja começa a querer fundamentar para daí tornar um dogma. E certamente, nesse período, houve gente que, como o senhor mesmo comentou no início, padre Ricardo, gente que não compreendeu, que não acompanhou, aceitou. Que ficou um pouco atrás, sem nenhum mal espírito, é que não recebeu a graça ali de compreender aquilo naquele movimento. Não teve uma luz, né? Não teve uma luz.